e pedimos para que o Senhor continue conosco durante todo este tempo, para que nossos corações, ó Pai, não se endureçam, mas possam ouvir abertamente o que o Senhor tem a nos dizer. Pai, nos colocamos em Tuas mãos, pedindo um pouco mais da Tua misericórdia, um pouco mais da Tua graça, pedindo para que o Senhor cumpra o Teu querer sobre nossas vidas. Essa é a oração que nós fazemos, ó Pai, dando esse início a este culto, pedindo para que o Senhor não leve em consideração nossas falhas nem nossos erros, mas que o Senhor veja em nós o sacrifício de Jesus, que o Senhor veja em nós o sangue de Jesus derramado, que o Senhor não leve em consideração nossas falhas, nossos pecados, mas que o Senhor possa ver Jesus em nós. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de pedir o pastor Itamar que elevasse a Deus em oração também. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite de paz, noite de esperança, noite de alegria, porque o Senhor é a razão da nossa alegria. Venha o Teu reino, ó Deus, sobre cada frente missionária que está reunida nesse instante, ó Deus, em Araguari, Esmeraldas, as duas igrejas de Esmeraldas, Senhor. Venha o Teu reino, ó Deus, na nossa igreja aqui de Betim, Pai, nas Alterosas, da Vitória, em nome de Jesus, ó Deus, no Marimbá, Deus, Esmeralda, Santa Quitéria, Cidade Jardim, Araguari, Deus. Oramos também pela nossa igreja, ó Pai, em nome de Jesus, ali, ó Deus, na Cidade de Maravilhas. Dai-nos, ó Deus, um grande avivamento aqui na oração, na intercessão. Ó Deus eterno, eu oro pelos que já estiveram culto ali no Vale do Jequitinhonha, hoje de manhã, hoje à tarde. Eu agradeço ao Senhor por eles poder participar agora à noite conosco através da internet, ó Deus. Graça nós te damos, ó Pai, porque cremos que Jesus há de salvar várias pessoas. Estamos, ó Deus, prontos a fazer esta obra missionária. Dai-nos, ó Deus, força, coragem para pregar com ousadia a palavra do Senhor, o reino do Senhor, ó Deus, aos corações. Rendemos-te graças e adoramos no nome que está sobre todo nome. É que eu oro aqui nesta noite, este lugar, lugar de oração, de salvação, lugar de libertação, lugar de cura. Pai, nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Reforçando, mais uma vez que estamos aí no mês da juventude, o mês em que os jovens tomam a frente, se não de todas as programações, de quase todas. E tem um verso que eu gosto muito de ler ele, que é 1 João 2,14, que é até bem conhecido dos irmãos. Diz assim: filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. E jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês e já venceram o maligno. Gosto particularmente desse versículo porque é João especificando, digamos assim, é João especificando uma característica, não só especificando uma característica, como dando um certo foco para uma, digamos assim, para uma classe de pessoas que são jovens, que eles são importantíssimos dentro da igreja. Tem gente que usa até essa expressão, é a igreja de amanhã. Não, é a igreja do agora. Nós somos, a igreja do agora. E, enfim, eu gostaria de convidar o Mateus, que pudesse estar orando, nosso líder aí de jovens, por estar orando por esse mês da juventude e para que Deus nos abençoe sempre. Amém. Amém. Vamos orar, igreja. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado por essa noite, ó Pai, por mais esse domingo. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada um que está aqui, ó Pai, pela vida de cada jovem dessa igreja, ó Pai, que tem se dedicado, ó Pai, à Tua palavra, ó Pai, aos Teus ensinamentos, ó Pai, tem cumprido, ó Pai, a missão que o Senhor nos deu, ó Pai, que é pregar, ó Pai, a Tua palavra, ó Pai, fazer discípulos de todas as nações, ó Pai. Louvado seja o Senhor, ó Pai, pela vida de cada jovem, ó Pai, de cada irmão, ó Pai, que tem se colocado, ó Pai,
disposto, ó Pai, pronto, ó Pai, para cumprir a Tua vontade, ó Pai, e servir na Tua casa, Pai. Nós te adoramos, Pai, pela vida dessa juventude, ó Pai, que tem buscado ao Senhor em oração, Pai, essa juventude que tem louvado o Teu nome, essa juventude que tem cada vez mais amadurecido, ó Pai, através da Tua palavra, aprendido com os Teus ensinamentos, Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado dessa juventude, ó Pai, e o Senhor tem instruído cada vez mais os jovens dessa igreja, Pai. Ó Pai, nós cremos, ó Pai, que o Senhor está à frente, ó Pai, conduzindo os nossos corações, ó Pai, clamamos ao Senhor, que o Senhor continue, ó Pai, nos dando sabedoria, ó Pai, capacidade, que o Senhor nos dê estratégia, ó Pai, discernimento, para lidar com as adversidades, ó Pai, e caminharmos segundo a Tua boa vontade. Pai, nós louvamos ao Senhor, ó Pai, pela vida da Juventude Batista Brasileira, ó Pai, que se propôs nesse mês de agosto, mês da juventude, se dedicar de maneira mais integral, ó Pai, ao Teu reino, buscando mais e mais a Tua palavra, ó Pai. Durante todo o mês, ó Pai, no Brasil inteiro aconteceram vigílias, ó Pai, cultos, ó Pai, ao Teu nome, louvores, ó Pai, momentos de comunhão, ó Pai. Essa juventude tem se movimentado, ó Pai, e nós cremos que o Senhor há de usar, ó Pai, essa juventude, ó Pai, do Brasil, para que o Teu Evangelho, ó Pai, chegue a cada canto desse país, Pai. Nós clamamos também ao Senhor, Pai, que o Senhor alimente, ó Pai, cada vez mais o desejo no coração de cada jovem, ó Pai, pela busca das almas, ó Pai, que os jovens possam se dedicar, ó Pai, em missões, em pregar a Tua palavra, ó Pai, em ir, ó Pai, ao campo e anunciar o Teu Evangelho, ó Pai, pregando, ó Pai, salvação, libertação, ó Pai, gratidão, louvando, ó Pai, o Teu nome, exaltando, ó Pai, o Senhor, porque o Senhor é digno de receber, ó Pai, toda a honra e toda a glória. Nós cremos, Pai, que a sua juventude está, ó Pai, ouvindo a Tua voz e pregando, ó Pai, a Tua palavra. E assim cremos que vai continuar e avançar para o Teu louvor, Pai. Ó Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela vida de cada um deles, ó Pai. Ó Pai, obrigado, ó Pai, nós louvamos o Teu nome por eles, Pai. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Gostaria também de ressaltar, né, que nós temos alguns irmãos nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, que nos acompanha via YouTube. Que o Senhor possa estar sobre sua casa também, abençoando sua família. E gostaríamos que também orássemos pelos irmãos que nos acompanham pela internet. Amém. Pai, mais uma vez estamos diante do Senhor, querendo pedir, ó Pai, pedindo ao Senhor, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, cada família que nos acompanha via online. Ah, Pai, é tão bom que o Senhor abençoe a inteligência humana para que pudesse criar este caminho, este meio de acompanhar um culto, ó Pai, que às vezes a pessoa está impossibilitada ou viajou, coisa assim. E glórias a Deus, porque ela ainda consegue acompanhar o culto ao Senhor. Nós oramos pela vida, ó Pai, de cada irmão que nos acompanha via internet. Que o Senhor seja sobre essa família, que o Senhor seja sobre essa casa em nome de Jesus. Que o Senhor esteja, ó Pai, sobre cada um que nos acompanha. E que o Senhor também abençoe os que estão a caminho. Que o Senhor abençoe, ó Pai, cada um que já chegou, que ainda vai chegar. Que o Senhor possa livrar de todo mal. E que novamente, ó Pai, tantos que nos assistem online, como os que estão presentes fisicamente aqui nessa noite, que o coração de todos, que a mente de todos possa se abrir ao que o Senhor tem a nos dizer. Que não seja apenas uma liturgia ou um momento ritualístico, mas que seja, ó Pai, de fato, uma adoração, uma entrega, uma busca ao Senhor,
para saber, para conhecer ainda mais a tua vontade. Como Paulo fala em Efésios 5, para buscarmos entender a vontade do Senhor. Não nos permita, ó Pai, sair dessa noite como entramos, ou para os irmãos que estão na internet, não permita, ó Pai, que desligue o celular, que saia da transmissão sem ter o coração transformado, sem ter, ó Pai, a mente transformada. Não permita. Que o Senhor possa falar aos nossos corações verdadeiramente, e que o Senhor seja conosco este tempo todo, em nome de Jesus, amém. Nós temos aqui também a ilustre presença do nosso amigo Lucas, isso, né? Eu gostaria, Lucas, se você orasse um pouquinho também. Para quem não sabe, deixa eu ver se eu consigo fazer as apresentações corretamente, tá? O Lucas, ele é um colega de seminário do Mateus, que ele está um pouquinho longe de casa, de Montes Claros, então ele está um pouquinho longe de casa, mas que veio nos prestigiar essa noite. E eu gostaria de pedir, Lucas, que você elevasse a Deus em oração também, amém? Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor para louvar o Seu nome e engrandecer o Senhor. Nós sabemos que o Senhor é bom e as Suas misericórdias duram para sempre, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor. As Suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, então só o fato de estarmos aqui hoje prestando culto ao Senhor é uma demonstração da Sua misericórdia em nossas vidas, então a gente só pode ser grato por isso. Eu agradeço ao Senhor por essa igreja, Senhor, agradeço pela juventude, como a gente já disse aqui várias vezes, é o mês da juventude, Senhor. Não porque é um mês em que a juventude deve ser glorificada, mas é um mês em que a juventude tira para glorificar ainda mais o Senhor. Então, que a gente possa, com a nossa energia, com a nossa força, como foi lido aqui, glorificar cada vez mais ao Senhor com a nossa vida, Senhor. Que a gente não desperdice os anos mais fortes da nossa vida, os primeiros anos da nossa vida, com outras coisas que não o Senhor. Que a gente saiba que é isso que vale a pena, Senhor. É dedicar todos esses anos, é dedicar toda essa força para o trabalho na obra do Senhor. É que é isso que vale a pena, é isso que dá significado, é isso que nos faz estar mais perto daquele que nos criou, daquele que nos chamou, daquele que transformou a nossa vida, Senhor. Então agradeço ao Senhor por isso, e que o Senhor continue abençoando a nossa vida, continue nos lembrando cada dia mais de que não é pela nossa força, não é pelo nosso trabalho, mas é a graça do Senhor em todos os momentos, que permite que a gente viva uma vida de acordo com o Senhor. No Senhor nós temos tudo que é necessário para ver uma vida de piedade, então que o Senhor nos ajude, mais uma vez, nos encha com o Teu Espírito Santo, para que a gente possa ver uma vida digna do Evangelho que a gente prega, Senhor. Nos ajude a continuar pregando com ousadia, com intrepidez, a Tua palavra todos os dias. Nos ajuda a alcançar mais vidas, Senhor. Não com a nossa força, mas através do Senhor. Que o Senhor nos use como instrumentos, como pregadores, como músicos, como missionários, como pessoas comuns na sociedade, mas que tem algo extraordinário, que é o Senhor em nossas vidas. A gente sabe que o poder não está na gente, não é o semeador, mas é na semente. Então que a gente possa espalhar esse Evangelho em todos os lugares que nós formos. Que a gente possa falar disso na nossa faculdade, na nossa escola, no nosso trabalho, andando na rua, caminhando, ao se deitar, em todos os momentos que a gente fale sobre o Senhor. E que o Senhor nos ajude nesse momento a colocar nossos corações diante do Senhor, a dedicar um culto realmente digno ao Senhor, que as intenções do nosso coração, que o Senhor purifique, que a gente possa entrar no momento realmente de devoção, que o Senhor tire do nosso coração, da nossa mente, as preocupações do nosso dia a dia, dos nossos problemas familiares, e que a gente possa voltar realmente nosso coração nesse momento para o Senhor. Nos ajuda a entrar na Tua presença, como nós lemos aqui hoje de manhã, estar nos Teus átrios, um dia nos Teus átrios vale mais que 1000. Então que a gente possa ter mais esse momento, Senhor, mais essas horas aqui nos átrios do Senhor, perto do Senhor, aqui num lugar onde a gente pode encontrar o Senhor e realmente ser transformados mais uma vez e aprender mais do Senhor mais uma vez. Obrigado por tudo que o Senhor tem permitido eu viver durante essa viagem, obrigado pela companhia do Mateus, da família dele, obrigado por tudo que o Senhor já tem me ensinado e tenho certeza que vai continuar ensinando durante essa semana, que nós vamos ter presencialmente lá no seminário. Que o Senhor abençoe toda essa igreja, abençoe o corpo da liderança, abençoe os pastores dessa igreja, e que o Senhor continue frutificando através da vida deles, através da obra que eles têm feito. Obrigado pelos projetos missionários que a gente tem visto aqui, pelos cartazes que eu li aqui, das missões que eles têm feito, que o Senhor continue abençoando cada vez mais essas missões, abençoando as congregações que eles têm aqui também. Enfim, Senhor, esteja com essa igreja em todos os momentos, é o que nós
pedimos e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito e vai continuar fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Lucas. Enquanto o Lucas fazia uma oração, pode? Os irmãos que estão lá fora podem entrar. Enquanto o Lucas fazia a oração, me veio à mente um trecho de um livro que eu estou lendo. O nome do livro é Não Jogue Sua Vida Fora. O autor se chama John Piper. No primeiro capítulo do livro, o John Piper ele vai falar de um homem que se converteu, e esse homem já era bem senhor já. Esse homem já era bem avançado de idade, e ele se converteu para a glória de Deus. Só que ele também entrou em desespero. Ele se converteu, mas entrou em desespero, porque ele começou a falar assim: eu joguei minha vida fora, eu joguei minha vida fora, eu joguei minha vida fora. Aí, no caso, John Piper, o pastor lá, ele começou a pensar nessa frase. Por que esse senhor ficou repetindo diversas vezes, joguei minha vida fora e tal? E ele foi conversar com esse senhor. Aí ele explicou: não é porque uma vida inteira longe da presença de Deus, para eu me converter com X idade, já avançada, eu joguei minha vida fora, eu não vivi. E é engraçado porque tem muitas pessoas que, principalmente assim mais novas, que pensam o contrário. Acha que curtir, viver a vida não, deixa eu fazer o que eu quero para depois eu ver se eu vou na igreja mesmo e tal. Que é um leve engano, leve não, pesado engano, porque você quer viver condenado, faça a sua vontade. É a pior coisa que existe. Você quer ser um escravo? Então faça a sua vontade, que aí você vai perceber que você é um dos maiores escravos que tem. Fazer a sua própria vontade é a pior coisa que existe. E Paulo também vai falar em 1 Timóteo 4,12. Ele vai falar assim: jovens, eu vou até abrir esse verso, porque eu acho que é interessante aos irmãos a gente refletir bem rapidamente, antes de voltarmos a orar. 1 Timóteo 4,12. Se não é 1 Timóteo, isso. 1 Timóteo 4,12 diz assim: ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Tem uma outra versão que ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Segue a mesma ideia, né? Mas ser exemplo. Eu gosto desse verso, porque Paulo está falando basicamente assim: você quer ser um padrão de jovem? Você quer ser um exemplo de jovem? Tem como. Seja fiel, tenha piedade, seja fiel na palavra, seja fiel na palavra, no trato com as pessoas, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Paulo ele passa uma receita aqui de bolo para a gente. Você não quer desperdiçar a sua juventude? Então seja fiel na palavra, seja fiel na oração, no seu trato com as pessoas, seja fiel, seja fiel. Vamos orar mais uma vez e pedindo ao Senhor para que a graça dele possa nos cobrir, para que corações que talvez estejam tão enganados, tão presos em si mesmos, corações que às vezes não entendem o que é o Evangelho, que possam se converter. Vamos abaixar nossas cabeças, pedir a Deus para que a graça dele possa alcançar talvez um irmão, um parente seu, um sobrinho ou não sei, primo, que tá tão ensimesmado, tá tão cheio de si,
tem tanta convicção de que, não, do meu jeito é melhor, do meu jeito é o certo. Coloque nas mãos de Deus nesse momento aquele seu parente, talvez, que você já pregou o evangelho tantas e tantas vezes, mas que ele acha que não é assim. Não, do meu jeito tá bom. Não, eu penso que é assim, acabou, ninguém me muda. Coloque nas mãos de Deus nesse exato momento. Eu quero que a igreja esteja orando, no seu particular, mas cada um esteja orando. Talvez por algum amigo que você tem na sua escola, na faculdade, no trabalho, mas que está com o coração tão endurecido. Coloque nas mãos de Deus esse momento e ore, peça a Deus misericórdia e sabedoria, que o amor dele possa alcançar essa pessoa. Amém, vamos orar. Pai, mais uma vez estamos perante ao Senhor, na tua agradável presença. Queremos, ó Pai, que apenas cumprir a tua vontade. Queremos, ó Pai, que a tua boa, perfeita e agradável vontade nos alcance. A tua extraordinária vontade nos alcance. Como diz o tema desse mês, o extraordinário em nós. O extraordinário que não se encontra no dinheiro, não se encontra em pessoas, não se encontra em realização pessoal, não se encontra na nossa família, não se encontra no nosso trabalho, mas se encontra naquele que é invisível, mas é eterno, real, naquele que não poupou esforços para nos salvar, nos tirar de um mundo tão cheio de trevas e nos transportar para o reino do Filho, do seu amor. O extraordinário está no reino que não é um reino político, não é um reino parlamentar, algo político, algo humano, mas o extraordinário está no reino que habita dentro de nós, no reino de Deus que mora dentro de nós. O extraordinário se encontra em ti, e não se encontra em ti por razões humanas, se encontra em ti porque tu és. Pai, o Senhor é, e por isso o Senhor é extraordinário. O extraordinário é o Senhor ter mandado teu Filho para morrer em nosso lugar. E nós, ó Pai, queremos nos colocar na tua presença agora. Queremos, ó Pai, que tudo aquilo que talvez nos atrapalhe, tudo aquilo, ó Pai, que às vezes impõe limites, quer impor limites, tudo aquilo, ó Pai, que às vezes a gente acha que o Senhor não dá conta, tudo aquilo que às vezes a gente chega com tanta arrogância, achando que nós conseguimos. Pai, nos livre de vivermos para nós mesmos, nos livre de vivermos, ó Pai, uma vida que não faça sentido para o reino dos céus. E juntamente com isso, livre, dê salvação, dê esperança para aqueles, ó Pai, que às vezes a gente ora tanto por eles, para aqueles, ó Pai,
para nossos irmãos, primos, sobrinhos, filhos, amigos, que às vezes a gente fala, a gente ora, a gente prega, e às vezes o coração está tão endurecido ainda. Transforma, Pai, traz vida. A Bíblia diz que é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nossa oração agora, Pai, é que o Espírito do Senhor faça a obra, que o Espírito do Senhor, em nome de Jesus, conforme a Tua plena e boa vontade, faça a obra. Nós pedimos, sabendo que sem o Senhor nós não somos nada, nós pedimos isso, ó Pai, em nome de Jesus, entendendo que nós somos fracos e pecadores, e que é por isso que a gente carece da Tua graça. Transforma, traz vida aos corações que estão endurecidos, traz vida, ó Pai, às famílias que talvez estão debilitadas, traz vida, traz alegria, traz paz. Isso que é o reino dos céus. O reino dos céus é justiça, alegria e paz no Espírito. Traga justiça, alegria e paz aos corações, traga justiça, alegria e paz às famílias, traga justiça, alegria e paz no nosso trabalho, através de nós, nos use. Que, Pai, sejamos usados plenamente pelo Senhor como instrumentos, como porta-vozes, como pessoas que se colocaram à disposição do reino. Que possamos, ó Pai, que todos nós, aqueles também que nós oramos, que possamos viver o extraordinário de Deus, o extraordinário que não se encontra em nada que não seja no Senhor, mas que pega algo talvez tão comum, tão ordinário, tão comum, e transforma, porque é o que o Senhor faz o tempo todo. É o que o Senhor faz o tempo todo, é o que o Senhor Jesus fez o tempo todo enquanto esteve aqui. Pegou improváveis, pegou pessoas improváveis e transformou vidas. Pai, quem na época daria alguma coisa por um publicano, por uma prostituta? Quem daria? O Senhor enxergou, teve misericórdia e fez essa pessoa viver o extraordinário. Fez Paulo, um perseguidor da igreja, viver o extraordinário. Fez tantas pessoas ao longo da história, pessoas que perseguiam, matavam, pessoas que ninguém dava nada por elas. O Senhor foi, transformou e fez o extraordinário. Fez o extraordinário. A nossa oração continua a mesma. Faça o extraordinário nas pessoas, ó Pai, que não conhecem o Senhor, nas pessoas, nos nossos parentes e amigos que carecem da Tua graça. Faça o extraordinário. Que o Teu amor alcance e que o Senhor nos use como igreja para levarmos esse amor ainda mais adiante. Que não sejamos egoístas, mas altruístas em levarmos a Tua mensagem, o Teu Evangelho, que possamos compartilhar o extraordinário. Essa é a nossa oração, Pai. Quebrante corações, principalmente o nosso, porque às vezes a gente fica tão recluso, tão preso na nossa rotina, e esquecemos que há um propósito muito maior, que é o reino dos céus. Faça a Tua vontade sobre as nossas vidas, e que o Teu nome, e apenas o Teu nome, seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos que estão lá fora podem entrar. Gostaria de passar a palavra para a equipe de louvor. Amém.
Graça e paz. Vamos ficar em pé? Vamos louvar esse Deus que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Isaías, no capítulo 43, no verso 18 e 19, diz assim: Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo, pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei que as estradas passem em terras secas. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus do extraordinário. Deus é um Deus que no ordinário faz o extraordinário. Se a gente parar para observar a natureza, cada coisa mais simples que a gente olha assim, mas cada coisa mais perfeita. Porque Deus é o Deus extraordinário. E algo novo sempre acontece. Quando? Quando a gente ora, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, quando a gente coloca Ele, quando Ele toma o devido lugar nos nossos corações. Vamos louvar o Senhor. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É o som de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É a unção de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. Algo vindo dos céus arde em meu coração, explodindo em milagres de louvor. Revolução e fé são curas e poder. É a unção de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. Algo novo. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É a unção de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. Algo vindo do céu arde em meu coração, explodindo em milagres de louvor. Revolução e fé são curas e poder. É a unção de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. Aleluia! Temos uma unção dividida neste lugar. E Salmo 133 diz que: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. Esse óleo é um óleo de unção. E então, enquanto a gente vai cantando que há uma unção nesse lugar, você vai sair do seu lugar, você vai cumprimentar as pessoas, você vai declarar a bênção, palavra de vida para as pessoas aqui.
Sai do seu lugar, não fica parado não. Há uma unção. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo a meu Deus, a meus irmãos. Como é precioso, meu irmão. Como é precioso, meu irmão. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo a meu Deus, aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso, meu irmão. Como é bom viver em união. Como é precioso, meu irmão. Aleluia. Se a gente entendesse quão forte nós somos quando a gente está em unidade. Se você pegar um palito de macarrão, um espaguete, você vai quebrar com a maior facilidade. Mas tenta quebrar um pacote inteiro. Não é fácil. Quando você está sozinho, é fácil o inimigo te quebrar. Mas se você estiver suportado, se você estiver em unidade, ele não vai conseguir te derrubar. Porque o inimigo, ele quer te derrubar. Ele quer te fazer afastar da igreja. Porque você vai ser um alvo fácil para ele. Mas em unidade, em comunhão, no meio do corpo de Cristo, o braseiro não vai se apagar. O fogo de um passa no outro. E a gente vai se aquecendo e vai recebendo o Espírito Santo. E juntos nós vamos dizer que esta é a hora da adoração. Vem, vamos adorar o Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor.
todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, Toda língua. toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Vem, como estás? Vem para adorar. Vem, Senhor, vem. Nós queremos te adorar porque o Senhor é grande. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o teu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, benigno em tudo em que prometeu. Agradável é a sua bondade, eterno é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, benigno em tudo em que prometeu. Agradável é a sua bondade, eterno é a sua Bondade. grande é O Senhor, grande é o Senhor, suas obras não têm fim,
Só a igreja agora, vai. O Senhor grande é O Senhor, Suas grandes obras não têm fim. Teus olhos estão sobre mim. Mais uma vez. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Teus olhos estão sobre mim. Aleluia. Os olhos do Senhor estão sobre nós. As misericórdias dele se renovaram essa manhã por mim, sobre mim, sobre você. E sabe o que é mais? Ele nos deu o seu Espírito Santo. Você quer graça maior do que essa? Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre você. O Espírito Santo te aconselha. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. E por isso que a gente vai louvar agora dizendo: eu navegarei no oceano do Espírito. E ali nós vamos adorar. Ali, aqui, em qualquer lugar. Porque nós estamos aqui, nós vivemos nesse mundo para adorar esse Deus maravilhoso. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, oh, 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 e desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, oh, 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 e desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei. Eu adorarei Ao Deus da minha vida, oh, 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 que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, 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 e desce como fogo,
e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Só a igreja, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como Vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu adorarei. Aleluia. Para encerrar esse período de louvor, a gente vai declarar que Jesus Cristo mudou o meu viver. A gente vê o mundo oferecendo várias e várias coisas que a gente olha e as pessoas acham que aquilo é o certo, aquilo é o bom. Mas no fundo são pessoas que estão com o coração vazio, pessoas que não sabem o que é amor de verdade. A gente só conhece o amor quando conhece Jesus. Hoje a gente estava na classe falando sobre o plano da salvação, não é? Os meninos no primário também estavam aprendendo isso. E se a gente para pensar no plano perfeito de Deus, Ele criou tudo perfeito. Foi um erro do homem, foi o pecado, foi a desobediência que nos separou dele. E a gente estava afastado dele, até Cristo vir, se colocar entre nós e Deus, nos justificar, ser o nosso mediador. Só Ele é o nosso mediador. E a gente não pode dizer que conhece o amor se a gente não conhece Jesus. Então vamos declarar isso, encerrando esse período de louvor. Declara do fundo do seu coração que Jesus Cristo mudou a minha vida, mudou a sua vida. E por isso que a gente está hoje aqui, num domingo à noite, louvando e adorando esse Deus. Amém? Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. E o amor só conheci canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-lhe paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Amor.
eu só conheci em canções que falavam de ilusão. Mas Tudo agora é diferente, Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Aleluia. Sim, Senhor, o Senhor nos deu o seu amor. Por isso somos gratos, Senhor. O Senhor nos deu o seu Espírito Santo. O Senhor nos deu o que tinha de mais precioso, que era teu único filho, Senhor. O filho perfeito, o cordeiro sem mácula, o cordeiro sem pecado, que foi imolado numa cruz por mim e por cada um dos que estão aqui hoje, ó Deus. Obrigada, Senhor, pela tua graça que nos alcançou. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia que nos alcançou e nos abraçou. Obrigada, Senhor, pelo teu amor extraordinário que vem modificando nossas vidas, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que resolveu se transformar em humano, se vir como humano, para ser o mais humilde dos servos e morrer numa cruz. Que nós aprendamos, Senhor, com o teu exemplo. Que nós aprendamos, Senhor, a ser cada vez mais servos, mais humildes, aprendendo de ti, Senhor, em nome de Jesus. Venha abençoar o restante do culto, falar aos nossos corações para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Queria chamar aqui as nossas crianças. Cadê as nossas crianças? Semana passada eu esqueci, né? Hoje eu já estava ali, não vou esquecer dos meninos. Vamos orar pela vida deles. Irmão, eu queria te convidar a ficar de pé, estender a sua mão para cá. Está vindo mais uma criança ali. Mamãe que está nos visitando, pode deixar os seus filhos virem. É um momento maravilhoso, onde eles vão para uma salinha agora e eles vão aprender a palavra de Deus da maneira deles, né? Que às vezes o culto fala, não é uma linguagem infantil, mas lá eles vão aprender da forma que o Senhor preparou para eles, né? Estenda sua mão para cá. Vamos abençoar essas crianças. Irmãos, quando nós abençoamos essas crianças, nós estamos abençoando cada lar. É cada lar que está aqui representado. Quando você ora por essas crianças, está orando pelos pais, pelos irmãos, para que o Senhor esteja operando dentro desses lares, na mente dessas crianças e os lugares que eles vão, porque os nossos filhos fazem diferença aonde eles estão. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Pai, nós colocamos, ó Pai, essas crianças nas tuas mãos, ó Deus. Pai, que o Senhor, ó Deus, esteja, ó Pai, falando com elas, ó Pai, da maneira, ó Pai, que o Senhor preparou, ó Pai, para ministrar o coraçãozinho delas, ó Pai. Ó Deus, que elas possam ter uma experiência real contigo, ó Deus, mesmo tão novos, ó Pai, mas que eles já possam conhecer a tua grandeza, o teu poder, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós colocamos nossas crianças nas tuas mãos, ó Pai, as crianças dessa igreja, também as que não estão aqui, mas que o Senhor a livra do mal, a livra do homem mau, ó Deus, que nós sabemos, ó Pai, que querem, ó Deus, tirar, ó Pai, ó Deus, as nossas crianças do teu caminho, ó Deus, mas as nossas crianças são lavadas no teu sangue, as nossas crianças, ó Pai, são separadas pelo Senhor, ó Pai, serão homens e mulheres, ó Pai, de oração, homens e mulheres, ó Pai, que pregarão o teu evangelho, ó Deus. Então nós te pedimos, ó Pai, separa os nossos filhos, guarda, livra-os do mal, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Então podem subir, a tia já está ali. Irmãos, esse mês é o mês da Juventude Batista, os irmãos podem sentar. Então, queria dar os parabéns para os jovens. Os jovens ontem fizeram uma caminhada com 44 pessoas, subiram novamente a pedra de Igarapé, lá em cima, lá na pontinha, nós tínhamos 44 pessoas ali, 44 jovens. Muitos desses jovens estão aqui agora à noite, estão fazendo parte do trabalho dessa igreja. Esses jovens já são a igreja de hoje. Então, Mateus, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Continue, não para,
viu? Segue firme. Não é fácil não, mas como diz o pastor, não é fácil não, mas é glorioso, é bênção, né? Então assim, irmãos, dessa igreja tem uma juventude atuante. Trabalhem com seus filhos para que eles possam estar aqui, estarem no trabalho da juventude. Na próxima sexta-feira nós teremos uma noite de jogos. Então à noite nós vamos nos reunir para brincar, descontrair, comunhão. Faça o esforço para o seu filho estar lá. Nós vamos divulgar durante a semana aí o local certinho. Então, peço a vocês, pais, é o mês da juventude. Que os seus filhos possam estar buscando a presença de Deus. Esse é o propósito dessa igreja. Que os seus filhos, os seus jovens, busquem a presença de Deus todos os dias. Nos ajude nisso, amém? Vou pedir o Pedrox lá em cima, o Júnior. Coloca para mim na tela aí um informativo. Irmãos, como eu disse hoje de manhã, a nossa igreja ela é um CNPJ e ela precisa andar corretamente com todas as informações. Então eu preciso, nós olhando as coisas da igreja, nós vemos que tem alguns dados desatualizados dos irmãos. Então eu preciso, nós lançamos lá no grupo, nos grupos hoje da igreja, um forms que está te pedindo para você cadastrar. Você que é membro dessa igreja, você que é batizado, faz parte dessa igreja, por favor, vai ali. É coisa de 3 minutinhos. São perguntas simples que você sabe responder de cabeça. Então, assim, por favor, nós precisamos atualizar todos os dados. Então temos muitos dados que estão, gente que casou, que não está com o nome de casado, gente que casou que a gente não sabe nem que está lá casado. Então tem muitas coisas desatualizadas. Então nós precisamos atualizar. Então eu te peço, todos, não pode ficar nenhum, porque na hora que a gente fechar, aí você, por que eu não sou membro da igreja? Porque talvez seus dados não foi atualizado. Então nós pedimos, mesmo você que chegou há pouco tempo, que foi arrolado como membro na igreja, eu preciso que todo mundo faça. Então hoje nós já tivemos uma turma que fizeram. Então, oi pastor? Isso, e quem não é membro, que quer ser membro da igreja, hoje até algumas pessoas nós já estamos conversando, me procura, que nós vamos formalizar a sua transferência para essa igreja. Nós estamos muito felizes com vocês aqui e queremos que você faça parte, né, da organização também, não somente dos momentos de culto, mas como corpo da igreja, tudo documentado, tudo certinho, tudo bonitinho, para você poder ter direito a voto, a dar opiniões na hora das assembleias. Então é importante para a vida da igreja, ela está corretamente, tudo correto, com todos os seus dados. Então, não é perder tempo, invista o seu tempo, 3 minutinhos, você responde esse formulário lá para nós, tá bom? Deus abençoe. Eu queria chamar nessa noite aqui, quem vai trazer a mensagem para nós é o Lucas. Lucas é um amigo do Mateus lá do seminário. Então, Seminário Batista da convenção, o Lucas está lá uma vez a cada 3 ou 4, 2 vezes por semestre. Eles se reúnem, ficam uma semana lá, toda semana estudando. Então assim, e sem contar as aulas online que eles têm agora durante o tempo. Então, irmãos, o Lucas está hoje aqui, como é mês da juventude. Mateus pediu para ele estar vindo dar a palavra hoje, um jovem conhecido dele. Então, vamos assim, dar oportunidade aos jovens, não somente o jovem de fora. Hoje de manhã nós tivemos a Jéssica aqui. E você, jovem, que quer falar, nos procure, a oportunidade é sua também, tá bom? Vamos fazer desses jovens da nossa igreja pregadores, que eles possam estar todos eles envolvidos no trabalho da nossa igreja. Então, estenda sua mão para cá, vamos orar pelo Lucas, depois ele vai se apresentar aqui e trazer a mensagem de Deus para nós nessa noite. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, te agradecemos, ó Deus, pela vida do Lucas, pela vida do Mateus, ó Pai, pela essa amizade deles, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, tem algo para fazer nisso, ó Pai. Que o Senhor colocou, porque o Senhor une propósitos, ó Deus. Ó Pai, então, nós te clamamos o Senhor, ó Pai, pela vida deles, pelaquela sala, ó Pai, todos aqueles, ó Pai, seminaristas ali, ó Pai, que sejam homens de Deus, homens, ó Pai, que preguem o Teu Evangelho, preguem a verdade. Pai, que o Senhor venha instruí-los, ó Pai, no Teu caminho. Deus, nós pedimos agora nessa noite, em especial pela vida do Lucas, que ele seja usado, Pai, pelo Senhor, para trazer a mensagem às nossas vidas, ó Pai. Deus, usa o Teu servo, que o que ele falar aqui, ó Pai, possa vir direto ao nosso coração.
e trazer transformação de vida, ó Pai. Porque como nós dissemos hoje nas classes dos adolescentes, ó Pai, a Tua palavra é poder. Ela é poder, ó Pai, para transformar o homem. Ela é poder, ó Pai, para a salvação. Então que a Tua palavra, ó Pai, venha agir hoje em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, pastor. Irmãos, boa noite, a paz do Senhor, amém? Já vou abrir aqui para me apresentar um pouco. Como o pastor falou, eu sou amigo do Mateus do seminário. Acho que vocês vão me conhecer melhor assim, né? Amigo do Mateus. Mas lá em Montes Claros, por exemplo, eu sou o filho do pastor Alain. Então, cada lugar a gente tem um ponto de referência. Mas meu nome é Lucas, eu tenho 22 anos, faço seminário junto com o Mateus, estou no 3º período do Seminário Batista e faço parte da primeira igreja batista de Montes Claros. E como eu gosto de brincar aqui com os irmãos, para vocês saberem como eu sou tipo o Mateus, só que lá da minha igreja, entendeu? Então, foi assim que a gente se conheceu e ficou mais próximo, né? Foi a pessoa que eu mais fiz amizade no seminário, foi o Mateus. E a gente foi conversando, ele falou assim, cara, eu tenho um irmão que chama Lucas. Aí eu falei, então agora você tem 2. E aí agora a gente está nessa parceria, já é a segunda vez que eu fico lá na casa deles, mas é a primeira vez que eu estou aqui com vocês na igreja. Então eu estive com vocês aqui hoje de manhã, ouvi a mensagem, participei do culto e agora à noite é um privilégio e agradeço muito aos irmãos pela confiança e por essa bênção de poder estar aqui ministrando a palavra. Lógico que, como o pastor Guilherme falou, não sou eu, mas é Deus através da minha vida. Então eu espero que o Senhor fale apesar de mim. Amém? Inclusive eu combinei com os irmãos que eu contar o apelido do Mateus, né? Que a gente não chama Mateus de Mateus no seminário. Então só pra vocês saberem, lá a gente tem um colega, né? Que a gente chama ele de vixe-vixe. Porque toda vez que tem lá uma mensagem e fala alguma coisa bem impactante, ele fala, vixe-vixe. E aí o apelido dele virou vixe-vixe. E ele é um cara que dá apelido para todo mundo. Então ele olha para você e já te dá um apelido. E aí ele olhou pro Mateus, bateu o olho no Mateus e assim, pastorzão, lourão, bonitão. Então, se vocês não sabem, esse é assim que o pessoal chama Mateus lá. Mas, gente, como já me apresentei, meu nome é Lucas e a gente está no mês da Juventude Batista. E o tema, como vocês viram aí na tela, é o extraordinário em nós. Vocês já tiveram algumas mensagens aqui sobre esse tema. E por que o extraordinário em nós? Né? Esse tema é para falar sobre como muitas vezes, na nossa vida ordinária, nossa vida comum, no nosso dia a dia, a gente vê coisas extraordinárias que muitas vezes a gente não dá a devida atenção. Então, hoje eu pensei em falar sobre o descanso extraordinário. Acho que o descanso é uma coisa, né, muito comum no dia a dia. Todo mundo aqui dorme, né? A gente foi feito para dormir. Todos os dias a gente descansa, tira uma sonequinha. Hoje, depois do almoço lá que a tia Carla fez, estava maravilhoso. Oh, gente, lasanha, filé mignon, menino, foi um negócio chique. Depois não teve jeito, a gente foi dar uma dormidinha. Então o descanso é uma coisa comum no nosso dia a dia. Mas a gente muitas vezes não percebe o quão extraordinário o descanso é. Então eu tenho aqui, irmãos, 3 tópicos, 3 pontos que eu queria trazer aqui para vocês. E eles rimam, para ajudar vocês a lembrar disso depois. Então eu vou pedir a ajuda aí do pessoal da multimídia. O primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui é: o descanso é criação. Eu vou pedir para você repetir comigo. 1, 2, 3 e... O descanso é criação. O segundo ponto é: o descanso é provisão. E o terceiro ponto é: o descanso é habitação. Então, perfeito. Então, volta lá na introdução para mim. Primeiro eu queria falar um pouco sobre isso. Gente, é interessante como nós fomos criados para descansar. Se você parar para pensar nos animais, por que a gente tem que dormir, né, de 6 a 8 horas por dia? Por quê? Quem foi que inventou isso? Quem foi que criou essa regra? A gente já vem desde da nossa genética, né? Deus já criou a gente para que nós fôssemos animais que descansassem 8 horas por dia. Existem animais, por exemplo, tipo o koala, que ele dorme de 18 a 22 horas por dia, né? Tem gente que adolescente está quase chegando nisso aí, às vezes, né? Então, 18 a 22 horas, né? Às vezes é o sonho de consumo de algumas pessoas. Mas tem outros animais, por exemplo, pastores, que não dormem como a gente dorme. Então tem golfinhos, baleias, que eles não dormem nunca. Como eles têm que estar sempre em movimento para a água passar e eles receberem oxigênio, eles têm um sono ali que eles chamam de difásico, né? Só metade do cérebro. Então ele só dorme metade do cérebro, continua nadando, e aí a outra metade dorme e ele continua nadando. Então Deus criou esses animais totalmente diferentes, uns que não dormem e outros que dormem até quase 22 horas por dia. Mas Deus criou o ser humano para dormir quase que o tempo ali durante a noite, né? Quando começa a escurecer, nosso cérebro já vai começando a processar ali para a gente poder dormir. Por quê? Porque a gente entra no primeiro tópico: o descanso é criação. Então eu queria convidar vocês para lerem junto comigo Gênesis 2 e 3, que vai falar exatamente sobre isso. O descanso é extraordinário, porque o descanso é parte da criação. Então, Gênesis 2,
2, 2 e 3. Isso. Gênesis 2, versículo 2 e 3. Aí está no 12, gente. Volta lá para o 2. Isso. Perfeito. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém? Então olha que interessante. Deus ele cria o mundo em 7 dias. E no 7º dia Deus tira esse dia para descansar. Essa é a única vez na história do universo em que a gente vê Deus descansando. Porque Deus ele não precisa de fato descansar. Vocês já ouviram falar que Deus nunca dorme, né? Deus está sempre cuidando da gente. Mas nesse momento, na criação, quando Ele está ditando ali a base do universo, a criação toda, Ele para tudo aquilo ali, Ele vai parando dia após dia dizendo, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Ele chega no 6º dia, cria o homem, e viu Deus que era muito bom, e no 7º dia Deus descansa. Deus de fato Ele não precisa descansar, mas por que Deus descansou aqui? Muitos irmãos já devem saber essa resposta. Ele fez isso para nos dar exemplo, para que a gente pudesse olhar para a rotina de Deus e espelhar a nossa rotina, porque depois Ele ia colocar como mandamento que o 7º dia seria um dia de descanso. Mas uma coisa que muitas vezes a gente não presta atenção é que, em que dia que Adão foi criado? Quem lembra? Adão foi criado no 6º dia. Então Adão é criado no 6º dia, e no dia seguinte é o dia de descanso. Ué, Adão nem trabalhou ainda, foi Deus que trabalhou. Deus trabalhou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e Ele descansa no 7, faz sentido, né, na nossa lógica. Mas Adão, nós, humanidade, fomos criados no 6º, e logo no dia seguinte, sem nenhum trabalho, Deus já instituiu um dia de descanso. Acho que essa aí a gente já percebe o caráter excepcional, o caráter extraordinário do descanso. Porque muitas vezes na nossa vida, a gente no cansaço, na tribulação do dia a dia, a gente ali ocupado com trabalho, com família, com tanto de coisa, a gente acha que o descanso, na verdade, é uma coisa que a gente merece no final da semana. Então, não, hoje eu trabalhei demais, deixa eu descansar aqui. E a gente associa essa ideia, a gente repete tanto essa ideia que isso vira uma coisa, né, da nossa mente. A gente crava essa ideia na nossa mente e vira uma base. O descanso ele é uma recompensa pelo trabalho. Mas quando eu olho para a Escritura, eu vejo que na verdade o descanso não foi uma recompensa. O descanso na verdade foi o início da obra, o início do trabalho que Adão iria fazer. Então Adão primeiro ele descansa, primeiro ele contempla aquilo que Deus tinha feito e depois aí sim ele vai trabalhar. Então imagina que coisa maravilhosa fosse se a gente pudesse inverter essa lógica no nosso dia. Se a gente pudesse tomar um dia de descanso primeiro, e agora que eu estou aqui no domingo, nesse dia que a gente pode descansar de forma ativa na igreja, ouvindo a palavra, louvando, orando com nossos irmãos em comunhão, agora eu descansei e agora eu estou pronto para começar o meu trabalho da semana. Não porque eu tive uma semana corrida e agora eu descanso, mas porque agora que eu descansei, agora que eu contemplei a obra de Deus, agora que eu contemplei essa comunhão maravilhosa na igreja, agora eu estou pronto para cumprir a minha semana. Outra coisa importante sobre o descanso ser criação é que o descanso ele foi instituído antes da queda. Como a irmã que estava dirigindo o louvor aqui bem falou, ela disse que Deus criou tudo perfeito e o ser humano que maculou isso com o pecado por causa da desobediência. Mas perceba uma coisa, o pecado ele vai ser narrado lá em Gênesis 3, mas o descanso ele já está presente em Gênesis 2. Antes do pecado já havia o descanso. Então, o descanso, o nosso cansaço, o fato da gente dormir, o fato da gente ter que descansar, não é uma coisa que o pecado criou. Não é uma coisa que veio depois da queda. Na verdade, o próprio Deus instituiu o descanso. Lógico que a gente tem que separar as coisas aqui, né? O diabo criou a preguiça, né? O pecado criou a preguiça. Mas Deus que criou o descanso. Deus criou o sono, né? E o diabo criou a insônia, né? A gente não consegue dormir à noite preocupado com os problemas. Então, a gente vê essa diferença, mas é importante saber, desse ponto de Deus, o descanso e a criação, essas duas coisas. Primeiro a gente descansa para depois trabalhar. E segundo ponto é que o descanso, ele não é uma coisa oriunda do pecado, é o próprio Deus que cria o descanso para a gente. E aí, já partindo para uma aplicação nesse ponto, se Deus criou o descanso, se Deus instituiu o descanso para o povo, por que a gente não tem conseguido descansar em Deus muitas vezes? Por que a gente tem vivido rotinas tão agitadas que a gente fala assim, não, já cansei demais essa semana, esse domingo eu não vou lá na igreja não, no final de semana. A rotina já foi muito cansativa. Não, estou cansado demais, eu vou fazer tudo primeiro que eu tenho para fazer no meu dia, e aí se sobrar tempo lá no final eu vou ler a Bíblia e vou orar. Por que a gente inverte a lógica das coisas? Se é o nosso próprio Deus que criou esse descanso para a gente, por que a gente não consegue fazer isso?
se deveria ser parte do nosso DNA, se é parte do DNA da criação que Deus colocou para a gente quando a gente foi criado à imagem e semelhança. Se Deus foi um Deus que descansou, nós também temos que ser seres humanos que descansam. E por que a gente não consegue fazer isso? Vamos olhar mais um pouco a fundo isso no nosso segundo tópico. E eu queria trazer para vocês agora um exemplo de um homem na Bíblia que passou por um momento de tribulação muito grande. O segundo ponto é que o descanso ele é provisão. Então o descanso é criação, agora o descanso é provisão. Abre lá para mim 1 Reis 19. A gente vai ver o caso aqui do profeta Elias. E esse texto, imagino os irmãos conhecem bem, que é no momento em que algumas pessoas hoje, lendo esse texto depois, né, vai falar assim, não, Elias estava com depressão. Aí agora tem uma leitura que fala que Elias na verdade estava com burnout, né, e tentam identificar qual que era a crise psicológica que Elias estava passando aqui. Mas fato é, gente, Elias estava passando por um cansaço absurdo. Um cansaço que muitas vezes a gente sente a mesma coisa que Elias sentiu aqui, no nosso dia a dia. Vamos dar uma lida aqui no texto, vamos identificar alguns padrões de como que Elias descansou, como que Deus permitiu que Elias descansasse. Vamos ler lá, 19:1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Só até aqui, dá uma pausa aqui, volta para mim. Olha que interessante, vou dar um contexto geral, né? Elias, gente, tinha vivido coisas extraordinárias. Olha como que encaixa o nosso tema. Elias, ele tinha vivido umas coisas assim de louco. Elias virou para o rei Acabe, que era um rei ruim, né? Casado com Jezabel, que era pior ainda. Ele virou para eles e falou assim, gente, é o seguinte, por causa da desobediência, por causa que Israel tem se afastado de Deus, vai parar de chover. E parou de chover. E ficou um longo tempo de estiagem. Depois, isso já é uma coisa incrível, né? Um profeta dizer que vai parar de chover e parar realmente. E aí depois acontece algo mais incrível ainda. Elias desafia os profetas de Baal. E aí tem toda aquela coisa que os irmãos devem lembrar, né? Que eles fazem os altares ali e eles pedem para Baal mandar fogo do céu e Baal não manda. E aí Elias fica provocando eles, será que ele está dormindo? Por que vocês não gritam mais alto, né? E aí depois Elias faz ali o altar, eles molham o altar para garantir ali que não tem jeito de pegar fogo. E aí Elias vai lá, ora a Deus, e Deus manda fogo do céu, queima a oferta ali que Elias tinha feito. E ali Elias humilha todos os profetas de Baal e depois todos eles são mortos à espada. Elias viveu uma coisa extraordinária. Pensa o que é isso. A gente cantou que hoje vem como em Pentecostes e desce como fogo. A gente cantou que Elias viu aquilo ali acontecendo. Ele pediu para cair fogo do céu e o fogo caiu realmente, queimou a oferta, mostrou que Elias estava certo. Gente, alguém que já ganhou um debate? É gostoso, né, ganhar um debate, quando você está discutindo com alguém ali, e aí você vai lá e dá o ponto ali e a pessoa, não é que ele está certo? E todo mundo te dá razão. Gente, Elias, ele viveu esse momento na frente de Israel inteira, humilhando 400 pessoas no debate. A gente estava comentando lá hoje no almoço, né, aquele debate lá do pastor, um pastor contra 25 ateus e ele ganha lá o debate, né, já foi incrível. Aí esse cara ganhou um debate contra 400 outros profetas de Baal, mentirosos, e ali cai fogo do céu e ele fica todo feliz. Depois todo mundo morre à espada e parou de chover, e agora ele falou com Acabe assim, inclusive, pode correr, volta para o palácio lá, porque agora vai chover. Acabe volta ali com o carro de guerra dele, né, puxado por cavalos, e Elias sai correndo na frente dele, correndo mais rápido que o carro de guerra. Essa é a história que está narrada na Bíblia. Se olhar os capítulos anteriores, você vai ver isso. Então Elias, basicamente, ele era uma máquina de previsão do tempo, ele mandava cair fogo do céu e caía, ele era uma máquina de ganhar debate também, humilhou os profetas de Baal, e depois ele ainda deu uma de The Flash, correndo na frente da carruagem. Esse cara viveu coisas extraordinárias, e ele esperava que depois que ele viveu tudo isso, as coisas iam se acertar. Ele falou, não, agora que eu provei para todo Israel que Deus é o Senhor, não, agora as coisas vão andar, agora vai dar certo. E a gente vem aqui para o texto, que a gente leu aqui agora, e as expectativas de Elias foram totalmente frustradas. Porque agora, ele esperava um recado assim de Jezabel, Elias, eu vi lá o que você fez, realmente, viu Elias, a gente está errado, a gente se arrepende, e agora Israel vai voltar para os caminhos. Qual que foi o recado que ele recebeu? Elias, que eu morra se eu não fizer com você o mesmo que eu fiz com os profetas de Baal. Eu vou atrás de você e vou te matar. Então Elias agora ele viveu um negócio completamente diferente. Ele esperava um resultado e obteve outro. Elias está passando por um sentimento que muitas vezes é o sentimento que inicia o nosso sentimento de cansaço, de falta de descanso, que é o fracasso, que é a quebra de expectativas. Elias está se sentindo um fracassado. E aí ele foge.
O primeiro momento aqui que a gente vê os efeitos desse cansaço de Elias é quando ele tem medo. O nosso cansaço, muitas vezes, ele gera medo. A gente está cansado de tanta coisa que a gente fala assim, não vou. Dá medo até de levantar da cama de manhã. Você fala assim, não. Dá medo até de acordar. Fala assim, não estou pronto para vivenciar mais um dia ali naquele lugar. Não quero ir para a faculdade hoje. Vai ser, nossa, de novo aquele professor. Não quero ir para o trabalho hoje, de novo aquele chefe, aquele funcionário, aquele colega. O medo fez com que Elias fugisse daquele lugar. É o primeiro efeito disso. Então Elias está frustrado, Elias está com medo e ele foge para salvar a vida dele. E a gente vê como Deus vai trabalhar o coração de Elias para dar descanso para ele. Vamos continuar lendo lá, no 3? Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Pausa aqui. Olha que interessante, mais um ponto. Elias, primeiro ele deixa o servo dele. Ele vai caminhar no deserto, ele larga o servo e vai caminhar no deserto. A gente já viu aqui que ele estava frustrado, a gente viu aqui que ele estava com medo. E um outro ponto, Elias estava querendo se isolar. Quantas vezes você está cansado, você também está querendo se isolar? Você chega em casa cansado, quer ficar longe de todo mundo, fechar a porta do quarto e ficar ali para dentro e não falar com ninguém. Outro ponto aqui que a gente vê é que ele pede para morrer. Um dos sintomas aí da depressão, do burnout, do que Elias estava vivendo ali, é que ele perde a esperança na vida. Ele fala, Deus, me mata logo, eu não aguento mais isso. E aí a gente vê de novo esse momento que ele está passando. Ele foge. E aí ele fala o seguinte, que é essa frase que eu queria trazer para vocês. Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor que os meus antepassados. Olha que interessante. Nesse momento de frustração e de cansaço, o que é que estava acontecendo no coração de Elias? Ele estava se comparando. Ele estava falando assim, Senhor, tira a minha vida porque eu vejo os meus antepassados, as pessoas que lutaram antes de mim, e eu não sou melhor do que eles. Eu não consigo fazer melhor. Aqui Elias está se comparando pelo menos com o pessoal antepassado, mas e a gente hoje, que tem rede social, que tem um Instagram ali, que tem internet, que a gente não só se compara com os nossos antepassados, com o nosso pai, com o nosso avô, que já fizeram tanta coisa, mas a gente também se compara com outras pessoas que a gente nem conhece. A sede do nosso cansaço, da nossa frustração, muitas vezes é comparação, é ingratidão, porque eu olho para a vida do outro e falo assim, não, o outro está muito melhor do que eu. Eu olho para o que o outro está vivendo e eu falo, vixe, queria estar vivendo isso aqui que ele está vivendo. Deus, tira a minha vida, eu não quero viver desse jeito, porque eu não ganho bem o suficiente, porque eu não tenho uma namorada, eu não tenho um namorado. Deus, tira a minha vida, porque meu emprego é ruim demais, o emprego de fulano é muito melhor. Deus, tira a minha vida porque eu não moro no lugar que eu queria morar, porque eu não dou a vida para minha esposa que eu queria dar, igual fulano consegue fazer isso pela esposa dele, ou pelo marido dela. Deus, tira a minha vida porque meus filhos não estão estudando na escola que os filhos do fulano estudam, que é melhor que os meus filhos estudam. E a gente se desmotiva com a vida e dá desesperança, que a gente se compara com outras pessoas. Muitas vezes essa pode ser a raiz também do nosso cansaço. Qual a raiz do seu cansaço? E quais os efeitos que esse cansaço tem causado na sua vida? É medo? É isolamento? É vontade de morrer? É comparação? Se você estiver vivendo algo parecido com o que Elias está vivendo, continua o texto comigo, que a gente vai ver como Deus tratou isso. No 5, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro d'água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Até aqui, vamos dar uma paradinha aqui de novo. Olha que interessante. O primeiro ponto que Elias foi cuidado por Deus, não foi o coração dele. Não foi ali Deus falando assim, não, Elias, desabafa aqui, vou mandar o anjo aqui para tocar no seu coração e tirar todo esse problema que está vivendo na sua vida, não. O primeiro passo para cuidar de Elias que Deus tomou aqui, foi cuidar do físico dele. Elias estava cansado, gente, ele andou o dia inteiro no deserto. Elias estava exausto, estava realmente com o corpo fatigado. E ali Deus vai dar um sono que ele precisava de repouso, comida para ele repor as energias e água para ele se hidratar. Talvez a fonte do seu cansaço não seja espiritual como você pensa. Às vezes a gente espiritualiza muitas coisas às vezes na igreja, né? A gente quer falar tudo que é obra do inimigo, né? E às vezes, gente, às vezes é desidratação, sabe? Às vezes é falta de nutriente, às vezes é falta de sono apropriado.
Às vezes o que você precisa, às vezes você vai ser tratado aqui no primeiro ponto que Elias foi. Você tem tomado água direito? Tomado a quantidade de água que você precisa no dia a dia? Comido os nutrientes que você precisa? Você tem dormido as horas que você precisa para recuperar seu corpo? Você está dormindo ali no horário certo? Ou você está levando o celular para a cama, fica ali rolando o feed um tempo, aí pega no sono por exaustão, acorda no outro dia mais cansado do que foi dormir, e aí depois você quer falar que não consegue ler a Bíblia porque é batalha espiritual. Gente, às vezes não é a batalha espiritual, muitas vezes é, mas às vezes a gente precisa se cuidar fisicamente. Às vezes Deus vai ter que mandar um anjo para você, não para o anjo te falar, ó filho, removi todos os espíritos mais. Não, pode falar, come e bebe. Come água, come pão e bebe água. Come água e bebe pão. Não. Come pão e bebe água. Cuida do seu físico. Esse foi o primeiro ponto que Deus tratou na vida de Elias. Como você tem cuidado disso? Você tem descansado dessa forma? E aí, Elias dormiu de novo. A gente continua vendo agora como Deus vai continuar tratando ele. O 7, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Dá uma pausa aqui de novo. Olha que interessante. Ele foi fortalecido com a comida, e ali ele conseguiu caminhar, antes que ele estava cansado por um dia, depois que ele ficou fortalecido, ele conseguiu caminhar 40 dias e 40 noites. E a gente vai vendo esse número 40 se repetindo na Bíblia várias vezes. E agora Elias, ele está caminhando em direção ao Monte Horebe. O Monte Horebe é o que? É outro nome para o Monte Sinai. Foi onde Moisés recebeu ali as tábuas da lei. Era um lugar onde Deus já tinha visitado outras pessoas, os antepassados, que Elias se comparava tanto, e agora Elias estava indo para aquele mesmo lugar, porque Deus direcionou ele para aquele mesmo lugar. Então Elias agora ele vai ter um encontro com Deus, de verdade. E aí Deus faz a pergunta para Elias, no final do versículo que foi o último que a gente leu. O que você está fazendo aqui, Elias? Parece uma pergunta besta, né? Foi Deus que mandou ele para lá. Mas na verdade o que Deus está querendo fazer aqui é fazer Elias falar. É deixar que Elias desabafe. Deus já sabia exatamente o que Elias estava passando, Deus já sabia exatamente qual era a causa do cansaço dele, mas Deus queria ouvir Elias falar. E Elias vai e desabafa com Deus. Versículo 10. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. E o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Dá uma pausa aqui de novo. Olha que interessante. Elias, ele está com uma visão distorcida. Muitas vezes o nosso cansaço, a nossa comparação, o nosso medo, o nosso isolamento, faz com que a gente tenha uma visão distorcida dos fatos. Gente, o que Elias está falando aqui é uma mentira, mas para ele é muito verdade isso. Deus, acabaram todos os profetas, não tem mais ninguém, só sobrou eu, e até eu que estou aqui estão querendo me matar, Senhor. Isso não era verdade. A gente vai ver no final do texto ali que isso não era de fato o que estava acontecendo. Existiam outros profetas, mas Elias, no momento de cansaço, ele não conseguia enxergar isso. Ele achava que ele estava sozinho. Muitas vezes o seu cansaço vai fazer com que você não enxergue tão bem as coisas como elas são. Muitas vezes o seu cansaço, você não vai conseguir ver Deus agindo. Não vai conseguir ver que tem pessoas ao seu redor para te ajudar. Gente, olha ao redor, quantas pessoas tem nessa igreja? Será que não tem uma pessoa aqui que pode te ajudar nesse seu cansaço que está vivenciando? Será que não tem 2 pastores aqui maravilhosos? Não tem um líder de juventude ali, Mateus, para poder te apoiar nesse momento, ouvir você? Será que você não tem a palavra do Deus Altíssimo que vai te consolar? Será que você não tem 150 salmos que você pode ler e encontrar conforto para o seu coração nesse momento? Mas quando a gente está triste, cansado, vivendo as tribulações da vida, a gente enxerga como se não tivesse nada além de nós mesmos. Deus acabou tudo, não tem nada que possa acontecer. Eu sou o único que sobrou e até eu estão querendo me matar, Senhor. E aí Deus trata Elias como? E de novo, olha que tema maravilhoso, encaixando nesse texto. O extraordinário em nós.
Elias, ele está lá, né, esperando Deus aparecer. Ele vai lá para entrar